Antes do congresso, né, na minha infância eu passei muita necessidade e casei, né? Quando a gente casa, a gente acha que vai mudar. Eu casei e fui morar de favor, né? Fui morar de favor e era aquela humilhação, né? Eu engravidei, tive um filho e como eu morava de favor em cima de uma casa da pessoa, meu filho nem de andador podia andar porque a pessoa reclamava. Era direto reclamação, era assim uma humilhação. E chegou um tempo que não tinha dinheiro nem para comprar leite para o meu filho. Porque quando eu casei, meu esposo era do Rio de Janeiro e ele veio para cá e não estava conseguindo emprego. Então, ele foi fazer uns bicos de ajudante de pedreiro e eu não trabalhava, eu só cuidava do meu filho. Só que ele não recebia, ele trabalhava a semana inteira, quando chegava o dia, não tinha dinheiro. Geralmente, assim, se ele ganhasse a semana inteira 500, ele recebia 200 e não dava nem para o leite. O meu filho, a miséria era tão grande que eu tinha que usar pano nele. Eu tinha que usar pano porque não tinha como comprar fralda. E isso ele adquiriu uma alergia. Né? Uma alergia e tinha que comprar pomada. Eu ia no médico, o médico falava assim, tem que comprar tal pomada. Era cara. Miséria, né? Era uma miséria mesmo. E chegou um dia que faltou leite. Não tinha leite. Não tinha pão, não tinha nada para comer em casa. Não tinha nada, nada, nada. E você que é mãe, você sabe que você pode passar fome, você pode ficar com fome, mas o seu filho não. Né? Então, meu esposo ele teve que se humilhar e ir num comércio pedir para o homem vender fiado para ele pão e leite. Né? Ele foi lá e pediu que no outro dia ele ia fazer um bico e ia lá pagar. Então, esse homem ele pegou e vendeu o pão e o leite para o meu filho. Depois disso, a gente se revoltou, a gente fez um voto, aí a gente começou a participar do congresso. Né? É isso que eu ia perguntar. Vindo ao congresso, o que mudou dentro? Na cabeça, nas atitudes, o comportamento? O que aconteceu para que Deus mudasse a situação? Deus ele deu uma direção para o meu esposo, né? Foi uma coisa simples, né? Ele tinha feito um voto, ele não tinha como cumprir e ele começou a vender espetinho. Ele falou: vou vender espetinho e eu vou conseguir dar aqui o meu voto, porque o salário dele não dava para nada. Ele ganhava R$ 400, só que não dava para nada. E aí, vendendo espetinho, ele conseguiu o voto dele e Deus deu visão para ele crescendo. Hoje, meu esposo livre, ele tira R$ 12.000 vendendo lanche e espetinho. Quer dizer, aquilo que era para Deus se tornou o caminho para ele mudar a situação. Mudou. E para mim também Deus me deu uma direção. Eu não tinha profissão. Aí eu fiz um curso, me tornei cabeleireira, já tem 7 anos. Hoje eu tenho meu salão também. Ele tem um negócio dele, eu tenho o meu, né? Temos uma casa grande, uma casa ampla, bonita, né? Não dependemos mais de ninguém, né? Hoje, o meu filho, eu tenho 3 filhos, tenho uma de 3 anos. Eu faço coisas para ela que meu filho fala assim: mãe, mas eu não tive isso. Eu falei: mas infelizmente quando você nasceu a gente não tinha condição. E não tinha essa fé. E não tinha essa fé, não tinha direção de Deus. E hoje a gente tem. Então, tudo que, infelizmente, ele não pôde ter, hoje eu posso dar muito mais para minha filha menor. Não há privação mais hoje? Não há privação. A gente que não tinha o que comer, hoje a gente trabalha com alimento. Não tinha roupa, não tinha como sair, não tinha como... Ontem mesmo a gente foi almoçar fora, quase todo domingo a gente almoça fora e a gente não tinha nem comida dentro de casa. Deus abençoe.